Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre problemas envolvendo conjuntos e diagramas. E este é o terceiro e último vídeo da série que eu iniciei, que eu vou indicar aqui em cima. Todas as vezes que nós formos resolver uma situação, um problema, é muito importante que façamos a leitura para observarmos quais são os dados que este problema está fornecendo, qual é a pergunta, o que ele quer saber. Então nós vamos começar com a leitura e aí nós já vamos observando o que nós queremos e quais são os dados que ele oferece. Uma atividade com duas questões foi aplicada em uma turma com 40 alunos. Os resultados indicaram que 20 alunos haviam acertado as duas questões. 35 acertaram a primeira questão e 25 a segunda questão. Represente no diagrama. Então eu quero este problema representado em forma de diagrama as seguintes perguntas. A. O número de alunos que acertaram as duas questões. B. O número de alunos que acertaram apenas a primeira questão. E C. O número de alunos que acertaram apenas a segunda questão. Se eu quero em forma de diagrama, eu preciso verificar quais são os dados. Então eu vou colocar aqui no cantinho os dados oferecidos. Então, logo de cara, ele diz assim, que uma atividade com duas questões, então são duas questões, foi aplicada numa turma com 40 alunos. Então, duas questões para um total de 40 alunos. Então, 40 alunos é o total. Os resultados indicaram que 20 alunos haviam acertado as duas questões. Então, 20 alunos acertaram as duas. A primeira e a segunda. 35 acertaram a primeira questão. Então, 35, a primeira questão. E 25, a segunda questão. Se nós temos que montar um diagrama, nós já vamos observar se há uma interseção. E logo de cara, o problema fala que 20 alunos acertaram a primeira e a segunda questão. Então, existe uma interseção. Então, montando, eu tenho aqui a primeira questão e aqui a segunda questão. E aí, o número de alunos que acertaram as duas questões. Por que é importante nós colocarmos os dados? Para não ficar voltando toda hora no problema, mas se você achar necessário, você volta no problema. Então, 20 alunos acertaram a primeira. Então, qual é a interseção entre a primeira e a segunda? Este é o local da interseção. Então, 20 alunos acertaram tanto a primeira como a segunda questão. E aí eu tenho também que o total é de 40 alunos. Então, eu posso colocar aqui que o meu total, igual a 40, ou simplesmente 40. Bom, respondido a primeira questão, representado aqui no diagrama de Venn, primeiro item, vamos para o segundo. O número de alunos que acertaram apenas a primeira questão. Aí, algumas vezes, os alunos colocam assim, 35 acertaram a primeira questão, coloca aqui 35. 25 acertaram a segunda, coloca 25. Só que fica errado, por quê? Porque aí quando você vai fazer, mas o total é 40. Então, 20 mais 35, 55. Opa, passou. Então, veja o que nós temos aqui. O número de alunos que acertaram apenas. E aí, nós vamos aqui para os dados. 40 é o total, 20 acertaram a primeira e a segunda, 35 a primeira. Então, destes 35, eu tenho que 20 acertaram tanto a primeira quanto a segunda. Então, eu vou fazer a diferença. 35 menos 20, 15 acertaram apenas a primeira questão.
Por quê? Porque 20 acertaram a primeira e a segunda. Então, 35 alunos, olha, 35 alunos, 15 mais 20, acertaram a primeira questão. Só que eu quero saber o número de alunos que acertaram somente 20 acertaram primeira e segunda. Se ao todo foram 35 que acertaram a primeira, eu vou fazer a diferença. 35 menos 20, 15. Então, 15 alunos acertaram apenas a primeira, 20 acertaram primeira e segunda. E 25 acertaram a segunda. Coloco 25 aqui? Não, porque o número de alunos que acertaram apenas a segunda questão. Eu tenho que 20 acertaram a segunda, mas acertaram a primeira também. E eu tenho que o total 25 acertaram a segunda questão. Eu vou fazer a diferença, 25 menos 20, 5 alunos acertaram apenas a segunda questão. E aí eu posso tirar a prova? 15 mais 20, 35 mais 5, total de 40 alunos. Então percebam, fazer esta operação que nós vimos lá no segundo vídeo, que eu vou indicar aqui para vocês, da união, da interseção, da diferença, é muito importante na hora em que você for colocar isso nesta linguagem matemática. Então perceba aqui, ó, o número de alunos que acertaram as duas questões é a interseção, né, da primeira com a segunda. O número de alunos que acertaram apenas a primeira questão. Então, é a diferença da primeira com a interseção das duas. E aqui, o número de alunos que acertaram apenas a segunda é a diferença da segunda com a interseção da primeira e da segunda. Agora, vamos para o segundo exemplo. Neste segundo problema, nós temos o seguinte. Uma pesquisa foi realizada para verificar a audiência de 3 programas de TV. Ao todo, 1.200 famílias foram entrevistadas e obtiveram-se os seguintes resultados. 370 famílias assistem ao programa A, 300 ao programa B e 360 ao programa C. Deste total, 100 famílias assistem aos programas A e B, 60 aos programas B e C, 30 aos programas A e C e 20 famílias assistem aos 3 programas. Com base nesses dados, represente em um diagrama as famílias que assistem. Item A aos 3 programas, B a 2 programas, C exclusivamente um único programa e D a nenhum dos 3 programas. Bom, como eu tenho espaço aqui, dá para nós colocarmos os dados. Então, vamos verificar quais são os dados que o problema está fornecendo. Então, na leitura, eu consigo resgatar estes dados. Uma pesquisa foi realizada para verificar a audiência de 3 programas de TV. Ao todo, 1.200 famílias. Então, olha o total, 1.200 famílias. Coloco aqui como T de total. Foram entrevistadas e obtiveram-se os seguintes resultados. 370 famílias assistem ao programa A. Então, 370 ao programa A. 300 ao programa B. 300 ao programa B. 360 famílias ao programa C. 360 ao programa C. Desse total, 100 famílias assistem aos programas A e B. Então, 100 famílias assistem aos programas A e B. 60 famílias assistem aos programas B e C. 60 aos programas B e C. E 30 aos programas A e C. 30 aos programas A e C. E 20 famílias assistem aos 3 programas. 20 assistem aos programas A, B e C. Qual é a pergunta?
Com base nesses dados, represente em um diagrama as famílias que assistem. Então eu sei que são 3 famílias aos 3 programas. Então eu sei que existe uma interseção entre os 3. Por quê? Porque 20 famílias assistem aos programas A, B e C. Olha a interseção aí dos 3 programas. Então, se tem essa interseção, eu posso montar o meu diagrama desta maneira. Programa A, programa B e aqui o programa C. Por quê? Porque existe uma interseção. Então, eu quero saber e representar aqui no diagrama as famílias que assistem aos 3 programas. Então, quem são, a partir dos dados ou voltando no problema, o número, a quantidade de pessoas, das famílias que assistem aos 3 programas. Então, 20 famílias assistem ao programa A, B e C. Onde está esta interseção? A, B e C. Onde está? Aqui, olha, o C, o A e o B. Então, percebam, ó, o programa C, o programa B e o programa A. Então, eu tenho que 20 famílias assistem aos 3 programas. Há 2 programas. Então, há 2 programas eu tenho aqui que 100 famílias assistem A e B. Onde está a interseção entre o programa A e o programa B? Aqui, entre A e B. 100 famílias assistem A e B. Porém, destas 100 famílias, eu tenho que 20 também assistem ao C. Então, 100, eu faço a diferença. 100 menos 20, 80. E se eu observar, qual é a interseção entre A e B? 80 mais 20, 100. 60 assistem aos programas B e C. Onde está a interseção dos programas B e C? Aqui, olha, B e C. Então, esta é a interseção. 60 assistem B e C. Porém, eu já tenho 20 aqui. Então, eu faço a diferença. 60 menos 20, 40. Qual é a interseção? B e C. Somando 60. Por que eu tenho que fazer a diferença? Porque eu quero apenas a 2 programas. Agora, 30 assistem A e C. 30 assistem A e C. Porém, 20 já está aqui. Então, eu faço a diferença. 30 menos 20, 10. Agora, respondi a 2 programas. E aí vocês vão me perguntar, ué, mas por que eu faço essa diferença? Porque o 20 já está indicando que são o número de famílias que assistem aos 3. Porém, eu tenho que 100 famílias assistem a A e B. Então, ou seja, aqui eu tenho 100, onde 80 não assiste ao programa C, somente os 20. Então, 100 assistem a A e B. Porém, 20 destes 100 também assistem ao programa C. Assim como 60 assistem B e C. Então, 60 assistem B e C. Porém, 20 destes 60 também assistem ao programa A. E 30 assistem A e C. 30 assistem A e C. Então, olha aqui, A e C. Porém, desses 30, 20 assistem também ao B. Então, 10 assistem A e C. Exclusivamente um único programa. Exclusivamente um único programa. Aí nós vamos aqui, olha. 370 pessoas assistem ao programa A. Então, aqui dentro deste conjunto, eu tenho 370 pessoas. Então, aqui no conjunto A, eu tenho 370 pessoas neste conjunto. Porém, eu quero saber exclusivamente um único programa. Somente o A, somente o B, somente o C.
Aqui dentro eu sei que o total são 370, mas qual é a quantidade de pessoas que assistem apenas ao programa A, somente o programa A? Eu tenho que 80 assistem ao A e ao B, 20 assistem os três e 10 assistem ao A e ao C. Porém, eu quero apenas quem assiste ao A. Eu tenho que 370 é o total. Então, desses 370, eu vou subtrair quem? 80, 20 e 10. Então, 80 mais 20, 100, mais 10, 110. Eu vou subtrair esse 110 para saber quem assiste apenas, exclusivamente ao programa A. Então, 370 menos 110, 260 pessoas assistem apenas ao programa A. Agora vamos verificar ao programa B. Eu tenho que 300 pessoas assistem ao programa B. 300 pessoas. Só que eu quero exclusivamente a B. Então eu vou ter que subtrair aqui. Por quê? Porque 80 está na interseção, 20 está na interseção e 40 também está na interseção. Então eu vou fazer essa diferença. Então eu vou somar as interseções. 80 mais 20, 100, mais 40, 140. Então 300 famílias menos 140, 160 famílias assistem apenas ao programa B. Apenas. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho as 300 famílias que assistem ao programa B. Porém, exclusivamente ao programa B, eu vou fazer 300 famílias menos 80, menos 20, menos 40, que são 160 famílias assistem exclusivamente ao programa B. E o programa C? No programa C, eu tenho 360 famílias assistem ao programa C. Porém, eu tenho 40 que assistem a B, 20 que assistem a A e B e 10 que assistem a A. Então, eu vou subtrair o que eu tenho aqui. Então, é a diferença do C com essas interseções. Então, C vai ficar como 40 mais 20, 60, mais 10, 70. Então, 360 famílias menos 70. Então, 360 menos 70, 290 famílias assistem apenas ao programa C. Agora que nós já encontramos exclusivamente quem assiste a um único programa, ao A, ao B, ao C, nós vamos verificar a nenhum dos três programas. Será que existem famílias que foram entrevistadas e não assistem a nenhum dos três programas? Eu vou apagar aqui para montar o diagrama, porque nós já utilizamos esses cálculos. Então, vamos montar aqui o diagrama. E aí eu quero saber o seguinte, 1.200 famílias foram entrevistadas, então eu tenho um total de 1.200 famílias, total. Eu quero saber se dentre essas 1.200 famílias, eu tenho famílias que não assistem a nenhum desses três programas. Para eu saber isso, eu tenho que fazer o quê? Somar os elementos que estão aqui nos conjuntos para eu saber o total e verificar a diferença. Então, vamos fazer isso. Então, aqui dentro deste conjunto A, eu vou ter 260 mais 80 mais 20 mais 10 dentro do conjunto A, que é o total de 370 famílias. Então, 370 famílias. 370, já somei 80, o 20 e o 10, que fazem interseção com os demais conjuntos. Agora eu vou somar aqui, ó, quem sobrou do B? 60 mais 40. 60 mais 40, 200 famílias. Mais, somei aqui as 200, faltou quem? 290 famílias que assistem apenas ao C. Então, eu somei o conjunto A, 260, 80, 20, 10, 370, mais 160, mais 40, 200, mais as 290. 370 mais 200, mais 290, 860 famílias. Então, eu tenho que 860 famílias assistem
a pelo menos um tipo de programa, ou a 2, ou até mesmo a 3. Então, 860 famílias assistem. Agora, o total não são 1.200 famílias que foram entrevistadas? Se eu tenho apenas 860 famílias que assistem, então eu tenho famílias que não assistem a nenhum desses 3 programas. Então, eu vou fazer esta diferença. 1.200 menos 860. Que é igual a 340 famílias que não assistem a nenhum desses 3 programas. Então, aí eu indico aqui fora, ó, 340 famílias que não assistem a nenhum desses 3 programas dos quais participaram desta pesquisa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido com os exemplos apresentados. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo e os outros 2 que eu vou indicar aqui com aqueles amigos que você sabe que estão estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.